Olá, então agora eu vou falar do jogo Histórias Terapêuticas. Esse jogo ele foi pensado para a gente conseguir identificar esquemas iniciais desadaptativos, modos de enfrentamento, necessidades centrais subjacentes. A gente trabalha dentro da perspectiva de histórias, então são 4 histórias. Cada história ela vai trazer conteúdos mais relacionados a cada um dos 4 domínios propostos nessa nova classificação do Jung. Então, por exemplo, uma história mais direcionada ao domínio de desconexão e rejeição, outra história mais dedicada à autonomia e desempenho prejudicados, outra história mais direcionada para a ideia de arrogo, de autocontrole e autodisciplina insuficientes, e outra história mais dedicada a padrões e responsabilidades excessivos dentro dessa lógica da nova classificação do Jung. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma história de uma menina que a mãe demora a buscar na escola. E aí a gente vai perguntando, né? O que ela pensou, o que ela sentiu, por que será que a mãe dela se atrasou. Então é uma situação muito frequente, muito comum, né, na clínica, na vida de todo mundo. Às vezes o pai ou a mãe demorou para buscar, e aí o que essa criança pensou, como ela agiu. E aí cada história ela vai ter uma cor correspondente e as cartinhas correspondentes. Então, a primeira história tem uma cor amarela, as cartinhas correspondentes também têm a bordinha amarela. E aí, para cada prancha, então, por exemplo, a história 1, ela é feita de 3 pranchas. E aí, para cada prancha, eu vou ter as cartinhas correspondentes. Então, o segundo número, ele é sempre referente a qual prancha eu estou me referindo. Então, por exemplo, 1 de 1 é a primeira cartinha da primeira prancha. 2 de 1 é a segunda cartinha da primeira prancha. E aí eu já mudo de prancha, aí eu tenho 1 de 2, primeira cartinha, segunda prancha. 2 de 2, segunda cartinha, segunda prancha. Muda, próxima prancha. 1 de 3, primeira cartinha da terceira prancha. 2 de 3, segunda cartinha da terceira prancha. Então a gente tem as cores para a gente se guiar e a gente tem a correspondência nas pranchas e vai se atentar aos números que estão aqui ao lado das pranchas. O que a gente vai tentar identificar? Conforme a criança vai respondendo primeiro em relação à personagem da história contada, ela vai refletir algumas questões, como por exemplo, a mãe dela se atrasou porque demorou no trabalho, ou porque aconteceu um acidente, ou porque não gosta mais dela, ou porque estava chateada e quis que ela sentisse saudade. Então cada criança ela vai dar uma atribuição de significado ao motivo pelo qual a mãe se atrasou, e isso também é referente às outras histórias. E aí, num terceiro momento, a gente vai transpor o conteúdo da história para o cotidiano da criança, questionando: isso já aconteceu com você? Qual foi a situação? Como você se sentiu? O que você fez? O que passou pela sua cabeça? O que você gostaria que o seu pai ou a sua mãe ou a sua professora, enfim, o cuidador ou a pessoa que a criança relata na cena gostaria que tivesse agido? Eu queria que os meus pais soubessem. Então essas últimas perguntas, quando a gente direciona para o cuidador, para a história de vida da criança, a gente tem elementos das necessidades centrais não atendidas, da maneira como a criança gostaria de ser validada. A gente não vai necessariamente aplicar as 4 histórias na mesma criança. Depende dos esquemas, dos domínios que a gente imagina que ela possa ter mais presente. Então, conforme as queixas, as demandas, o conteúdo daquela criança, eu vou selecionar algumas histórias para aplicar e a partir do todo, ou seja, a partir de uma repetição, de um padrão, de um tipo de resposta que vai versar mais sobre uma ideia de abandono, que vai versar mais sobre uma ideia de privação emocional, ou de fracasso, ou de defectividade, enfim. A gente vai vendo temas que se repetem e aí vai tendo um
parâmetro sobre possíveis esquemas subjacentes naquela criança. Além disso, quando a gente traz, como você gostaria que o teu pai ou que a tua mãe tivesse agido, isso nos dá também um indício sobre as necessidades centrais não atendidas. Quando a gente pensa num perfil, num tipo de resposta mais comum dessa criança, a gente pode pensar aí em alguns modos mais frequentes nela. Então, é um jogo mais para início de terapia, onde eu vou explorar de uma maneira indireta alguns elementos da vida dessa criança.